As mudanças têm que ser feitas de uma forma natural, mas isso tem que provir do Espírito Santo. Projeta o outro, por favor. Precisamos ser restaurados. Para entender a restauração, eu preciso entender como fui criado e o que aconteceu comigo depois da criação para necessitar ser recriado. Veja, na criação, Gênesis 2, versículo 7, nos diz que "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra". Até aí é simples de explicar. 60% a 70% do nosso organismo é água. A mesma água que nós temos aqui. Se uma pessoa pesa 100 quilos, nós temos mais ou menos 60 quilos de água. Se nós analisarmos ossos, temos cálcio, fosfato. Se analisarmos sangue, vamos encontrar ferro, certo? Se analisarmos as células, vamos encontrar cloro, o mesmo cloro da água sanitária. Vamos encontrar sódio, o mesmo sódio do sal de cozinha, sabe? Então, se continuarmos estudando, vamos encontrar magnésio, vamos encontrar manganês, vamos encontrar, enfim, todos os elementos químicos que estão na terra. Por isso a palavra de Deus diz que fomos formados do pó da terra. Mas a parte importante é o que segue. "E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente". O que é esse fôlego da vida? Bom, quem explica é o livro de Jó, no capítulo 32, verso 8, e no capítulo 33, verso 4, e quem completa a ideia é o livro de João, o Evangelho, no capítulo 6, versículo 63. O livro de Jó foi escrito segundo uma estrutura poética. Era uma declaração, uma afirmação, sabe, expressada com palavras, seguida uma segunda afirmação, usando outras palavras para explicar o pensamento do autor. Então, na primeira afirmação, por exemplo, aqui, em Jó 32, 8, diz: "Na verdade é um espírito no homem". É uma afirmação, uma declaração. Há um espírito no homem. O que vem a ser esse espírito? Na segunda afirmação diz: "E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio". Na outra Bíblia diz: "o faz entendido". O que vem a ser o espírito que está no ser humano? Vejam com cuidado. Ele diz: "Na verdade é um espírito". Afirma isso. Em seguida diz: "O sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, o faz entendido". O que vem a ser esse espírito que está no homem? Não. É o entendimento, a sabedoria. Quem colocou essa sabedoria, esse entendimento do ser humano? O sopro do Todo-Poderoso. E o que diz Gênesis 2:7? "Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, passou a ter vida". Bom, o segundo texto diz: "O Espírito de Deus me fez". É uma afirmação. "E o sopro do Todo-Poderoso me dá vida". Então, o sopro do Todo-Poderoso fez duas coisas. Colocou o Espírito, que é o entendimento, a sabedoria, a mente. E que mais ele fez? Deu a vida. Correto? Tá. E Gênesis 2:7 diz: "Soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ter vida, passou a ser uma alma vivente". Bom, o Senhor Jesus Cristo, em João 6, versículo 63, ele diz: "O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita". E observem agora: "As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida". Então, o que é o fôlego da vida? O que é o fôlego da vida? A palavra de Deus. Soprou nas narinas o fôlego de vida. Vocês conhecem o fole? Aquele que faz assim, o que sai dele? Ar, fôlego.
Quando você fala, o que sai da boca? Ar. Quando fala o Todo-Poderoso, sai ar. Quando soprou nas narinas o fôlego de vida, o que o Senhor fez? Tinha feito Adão do pó da terra, sabe? Semelhante a ele, mas não tinha vida. Estava completo. Tinha ossos, tinha músculos, tinha os órgãos, tinha o cérebro, tinha tudo, mas não tinha vida. Não tinha o espírito, não tinha entendimento, não tinha sabedoria, não tinha vida. O que fez o Senhor logo a seguir? Colocou a palavra e ele passou a ter vida. Que tipo de vida? Com entendimento, com sabedoria e vivendo em santidade. Observem o texto que segue, que está no Ciência do Bom Viver, referindo-se à cura de um paralítico. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, infundir a vida ao paralítico moribundo. Não está falando aqui o mesmo fôlego, diz a mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra. Captaram? E em seguida diz, e o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovar o coração. E aqui está a restauração. Aquele que na criação falou e tudo se fez, que mandou e logo tudo apareceu, comunicar a vida à alma morta em ofensas e pecados. Então, quando Adão recebeu o fôlego da vida, recebeu, sabe, a palavra de Deus, foi enxertada no cérebro, ele se levanta com vida, com inteligência, para ter uma vida santa, justa e boa, porque a palavra de Deus tem essas características. E aí ele passou a ter uma vida em harmonia com as leis do Criador. Quais eram os alimentos que foram dados para ele comer? Nós estudamos, sábado de manhã, ontem, que na criação não somente foi projetado o ser humano, foi projetado o combustível, sabem? Foi projetado o ar adequado para esse ser criado, a água adequada para ele, a luz solar adequada para ele. Então, criou-se todo um sistema que incluía o próprio ser humano, o combustível, o ar, a luz solar, a água, tudo para ele poder ter vida. Inclusive, ele foi criado com propósito, amar a Deus e servir ao próximo. E nesse todo, ele precisava realizar trabalho físico e mental para manter a saúde, preservar a saúde. E ainda precisava de descanso. Esse é o projeto de Deus. O que aconteceu com o ser humano? Porque o que ele comia nesse tempo? O que ele bebia? Bebia refrigerante? Não. Comia açúcar? Não. Comia alimentos de origem animal? Não. Quer dizer, ele não foi projetado para isso. É como um carro. Você tem carros a álcool, carros a gasolina e carros que usam óleo diesel. Não é assim? Não são diferentes os motores, principalmente de óleo diesel e os outros, são completamente diferentes. E o combustível é diferente. Agora, eu chego no posto de gasolina, tem um veículo que usa óleo diesel, mas está o óleo a 5, lá em São Paulo, 5,29. E veio que o álcool está a 3,84. Eu falo, não pode colocar álcool, porque eu acho que anda. Anda. Não funciona. Mesma coisa. Se nós colocarmos um alimento diferente, respirarmos um ar diferente, usar um líquido diferente daquilo que foi projetado, se por diversos motivos deixamos de tomar luz solar, como fica a nossa saúde? Comprometida. E aí a pessoa morre prematuramente, envelhece e vai sofrendo uma série de coisas. Então, o que aconteceu com o ser humano? Infelizmente,
depois de ter sido criado, pela desobediência, entra o pecado na vida do ser humano e ele passa a ter uma natureza carnal, quer dizer, passa a ser dominado pelas paixões. Não mais pela razão, não mais por princípios. Porque o relato bíblico nos fala da queda do ser humano, por isso que precisamos ser restaurados, precisamos ser recriados. O relato bíblico em Romanos 3, versículos 10 a 12 diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem do caráter de Deus. Irmãos, quem dos que está aqui não tem um pinguinho de inveja, não tem nada de ciúmes, não tem nada de orgulho, nada de egoísmo? Não tem ninguém que se ire em momento nenhum, que não perca a paciência. Tem alguém? Não tem? E por quê? O Senhor Jesus Cristo tinha inveja, tinha ciúmes, tinha cobiça, tinha orgulho. E o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. O que aconteceu com o ser humano que não tem nada disso? Porque entrou a palavra de Satanás pela desobediência e o resultado que hoje somos todos pecadores e carecemos do caráter de Deus. E este problema é tão sério que vem desde antes do nascimento. Isaías 48:8 diz que somos transgressores desde o ventre materno. Irmãos, é impressionante como o ser humano se degradou. Você se lembra a história de Jacó, o nascimento de Jacó? Jacó estava saindo, o irmão dele, Esaú, e Jacó pegou do calcanhar e puxou para dentro para ele sair primeiro. Quem tem filhos, nunca viram um correndo para se colocar no outro, pegando o alimento do outro? Já viram isso? Isso é normal? Lógico que não é normal. Sabe? Porque o ser humano, a mente se corrompeu. E a desobediência vem desde o ventre materno. Somos desobedientes por natureza. E como vamos ir para o céu desobedientes? É impossível. Então temos que ser restaurados. Olha, outro dia estava falando com um jovem amigo que estava usando droga. Fiquei conversando com ele a abandonar as drogas. A igreja se preocupou muito, o enviou no médico para que ele pudesse dormir, se acalmar, deram uma série de medicamentos. Sabe o que ele me disse depois? Eu passei um sábado para visitá-lo e me disse assim, eu falei, você está tomando o teu medicamento? Sim. Olha, mas é tão bom que em vez de um comprimido à noite, estou tomando 4 durante o dia. E eu descobri que é melhor que a droga. É de graça. Passo no posto, me dão de graça, é legal e eu fico bom. Olha a cabeça com o estado do ser humano. Por isso que precisamos ser restaurados. Agora, como começou o problema? Em Gênesis 2, 15 a 17 nos diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor foi claro ou não foi claro em restringir a alimentação do ser humano? Podem alimentar-se de tudo, menos do fruto dessa árvore. O fruto não tinha nada. O problema era desobedecer a Deus, porque isso significava duvidar do amor de Deus. Pelo conhecimento que eles tinham, eles precisavam confiar, não precisavam fazer o que fizeram. Resultado, aí veio a queda do ser humano. Para eles desobedecerem, vejam o seguinte, esse é o primeiro ato de mediunidade registrado na história. Satanás fala através de uma serpente. E Eva, ao ouvir a palavra de Satanás,
le dice que si comiese ese fruto sería como Dios. ¿Y qué significa ser como Dios? Primeiro le diz, podem comer que não vão morrer. Deus tinha dito, o dia que vocês comerem vão morrer. Ele diz, não vão morrer. O que ele está dizendo com isso? Que Deus não está falando a verdade. A primeira coisa. Segundo, diz que se eles comerem, se vão abrir os olhos e vão conhecer tudo. Serão como Deus. O que está falando com isso? Você não precisa mais de Deus. Porque você vai conhecer tudo que Deus conhece. Esse foi o argumento de Satanás. É isso que seduziu a Eva. Em seguida, a Eva toma do fruto e dá para o marido a comer. Correto? Pois bem, quando Eva tomou do fruto, o que entrou primeiro na mente dela? A palavra de Deus ou a palavra de Satanás? A palavra do inimigo. Porque ela não realizou a ação sem receber a palavra. Sempre nós realizamos algo porque você recebe a palavra. Você fala a uma criança, vá por favor e abre essa porta, ou vai e fecha essa porta, ou vai passar-me isso. Você falou e ela faz. Da mesma maneira, Deus falou isso para ele fazer. Satanás lhe fala algo contrário, eles fizeram. Deixaram de lado a palavra de Deus e receberam a palavra de Satanás. Resultado, o que aconteceu? Se misturou com a palavra de Deus, a mente se corrompeu e agora passa a ter um comportamento estranho. Veja no relato, em Gênesis capítulo 3. Observe o que aconteceu na mente deles. No versículo 4, ele lhe diz o seguinte: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, tá? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você não precisa mais de Deus, você vai saber tudo que Deus sabe. Observe o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela deixou de lado a palavra de Deus e recebeu a palavra de Satanás. Qual foi o resultado? Além de se tornar um instrumento, Satanás para levar o marido à transgressão. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram aventais para si, procuraram se cobrir. Primeira reação, que não existia, passaram a ter vergonha. Quando a pessoa sente vergonha? Quando os olhos de alguém invadem sua privacidade e a pessoa procura se cobrir. Isso significa que o fato de ter recebido a palavra de Satanás, a mente se corrompe, e ao corromper-se, surge um elemento estranho, cobiça. E não para aí. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Isso não existia neles, mas agora, pelo fato de ter recebido a palavra de Satanás, passam a ter a necessidade de se esconder de Deus. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, eles nunca tinham tido medo de Deus, e agora sentem medo e procuram se esconder de Deus. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Observe a resposta dele. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que fez Adão? Reconhece seu erro e o que ele fez? Culpou a Eva, acusou a Eva. De quem é o espírito acusador? Quando receberam a palavra de Satanás, receberam o espírito de Satanás.
Quando receberam a palavra de Deus na criação, receberam o Espírito de Deus. Captaram? Em que momento receberam a palavra de Satanás? Quando deixaram de lado a palavra de Deus e receberam a palavra de Satanás. Quando desobedeceram a palavra de Deus, automaticamente entra a palavra de Satanás. E o que acontece com o cérebro? Se corrompe e eles passaram a sentir vergonha, a sentir medo, necessidade de se esconder de Deus, e surge o espírito acusador. Aí o Senhor pergunta para Eva: o que você fez? Ela diz: olha, foi a serpente que me enganou e eu comi. Ela culpa a serpente indiretamente a Deus que fez a serpente. E a situação é mais grave ainda. Observe aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2 e 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, observem, seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se corrompe a mente. E essa corrupção da mente se transmite aos filhos. Os filhos não nascem mais à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 5:3 nos diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Agora me digam uma coisa: quando nasce Sete, como era Adão? Ele sentia vergonha, ele tinha medo de Deus, se escondia de Deus e tinha espírito acusador. E agora Sete nasce à imagem e semelhança dele. Como nasceu Sete? Nasceu já com uma mente corrupta, sentindo medo de Deus, sentindo vergonha, tendo necessidade de esconder de Deus e o espírito acusador. Passaram as gerações, geração para geração. E 2 Timóteo 3 nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, etc, etc e etc. Perceberam a situação nossa? Por isso que precisamos ser recriados, ser restaurados, porque temos uma mente corrupta. Não somente vamos obter como benefício saúde, corrigindo o estilo de vida, mas vamos receber adequação para poder habitar no céu. Gálatas 5. E aí que o ser humano se torna naturalmente um transgressor. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, e aqui nos dá uma série. Vamos ler esse Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21. Vejam que impressionante, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já no passado vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, precisamos ou não precisamos ser restaurados, irmãos? Amanhã nós vamos estudar esta questão da restauração. Como o Senhor nos restaura? Porque na restauração eu vou poder fazer as mudanças, seja no regime alimentar, no estilo de vida como um todo, porque já não vai ser algo que você diz: não preciso fazer isso. E aí você começa a sofrer, porque não pode comer isso, porque não pode comer isso, e não pode, e você perde a alegria da vida. Mas quando Deus restaura nossa mente, e isso que nós vamos estudar amanhã,
nós veremos que os atos, nossas escolhas vão ser naturais. E aí sim a vida se torna tranquila, passa a ser uma bênção. Captaram? Estão animados ou não? Não podemos perder o ânimo. Temos que agradecer a Deus, porque, irmãos, eu fico pensando o seguinte: eu estou com 75 anos. Se não houvesse céu, se não houvesse nada que a Bíblia nos diz, eu faria a maior manifestação pública porque eu nasci nesse planeta Terra. Isso que eu sou um bem-aventurado, que nunca tenho passado dificuldades graves na minha vida. Mas eu vendo pessoas que de repente com câncer, que um é atropelado, que o outro caiu de cabeça e morreu e não sei o que mais. Então eu fico pensando, meu pai, que terrível esse mundo. Tudo é consequência do pecado. Então nós temos que ser muito gratos ao Senhor, porque ainda, quantas famílias tem que a pessoa se ira, briga, grita, bate um no outro, e depois vai pedir perdão, não tem mais perdão, e afinal se separam, sofrem, e etc. Vale a pena tudo isso? Eu acho que não. E Deus nos diz, existe solução. Eu preciso restaurar sua mente. Por quê? Porque está corrompida por causa do pecado. E essa é a grande promessa. Olha que linda esta promessa aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, está falando para Satanás. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando ele mata Cristo na cruz, mas Cristo com isso acaba com o pecado, originador do pecado. E esta promessa que eu mais gosto, que está no Salmo 103, quando dista oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Irmãos, o oriente está para lá e o ocidente para cá. E ele me separa do pecado de uma forma tão extraordinária que você não sente mais vontade de brigar, não sente mais vontade de fazer o que é errado. E você começa a ter o prazer e o desejo de fazer o que a palavra de Deus diz. Porque diz, já sabe por experiência que a palavra de Deus é paz, é alegria, é felicidade, sabe? A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é vida. O Senhor abençoe a cada um e amanhã nós vamos continuar estudando. Tá bem? Estão animados? Muitas doenças são devidas ao mau caráter. Por isso que nós temos que celebrar muito Deus e agradecer muito pela graça que nos transforma para nós termos realmente, encontrar significado, sentido a esta vida e desfrutar das bênçãos de Deus. Ficou claro que precisamos ser restaurados? Amanhã vamos ver como somos restaurados. Oremos. Amanhã às 19h15, 30 minutos de saúde, você receberá uma folha, que é uma avaliação do estado de saúde e estilo de vida, as orientações, como preenchê-la. Traga essa folha amanhã, porque vamos começar a trabalhar nela. Tá bem? Oremos. Querido e Santo Pai, muito obrigado, porque o Senhor, de maneira muito clara, honesta, nos mostra a nossa real condição de pessoas doentes, porque o pecado é uma doença mental e tem cura nas mãos do Senhor. Agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor tem poder para nos restaurar e ter uma vida normal. Que o Senhor nos ajude a compreender o quanto necessitamos dessa graça redentora que o Senhor nos oferece e que está ao nosso alcance pela obra do seu Santo Espírito em restaurar nossa mente. Ajuda-nos, Senhor, e assim poderemos agradecer-te com muita alegria pela bênção, não somente à saúde, mas a nossa adequação para viver pela eternidade junto ao Senhor Jesus. Abençoa-nos como igreja, abençoa o batismo que logo se segue, e assim possamos retornar para casa alegres e felizes, porque há esperança para nós.
Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.